A única alegria, a esperança, melhor dizendo, que dá para a torcida atleticana é esse jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Vamos considerar aí que o Atlético Paranaense empata com o Atlético Mineiro, 0-0, 2-2, 1-1 ali, e o Fluminense perde para o Palmeiras. Então o Atlético com o empate chegaria a 43 pontos e o Fluminense com a derrota ficaria com 43 pontos. Aí entraria os critérios de desempate entre Fluminense e Atlético Paranaense. O primeiro critério de desempate seria o número de vitória, que estaria igual ali, o Fluminense tem 11, o Atlético Paranaense tem 11. Aí entra a questão do saldo negativo. Hoje o Atlético Paranaense tem um saldo de 5 e o Fluminense tem um saldo de -7. Então, nesse caso, quem não seria rebaixado seria o Atlético. O Atlético conseguiu tornar aquilo que parecia ser fácil, ele tornou em difícil. Um jogo contra o Bragantino, onde eu já tinha comentado em outros vídeos que eu acreditava que nessa reta final, o jogo mais difícil para o Atlético seria Atlético e Fluminense, na minha opinião. O Atlético empatou com o Fluminense e foi para o jogo contra o Bragantino, onde os torcedores achavam que viria uma vitória, o Atlético ia se livrar desse perigo de rebaixamento já contra o Bragantino. Fez um primeiro tempo péssimo, o Bragantino dominou o jogo. O segundo tempo também não voltou bem. A cabeça do Eric após um passe brilhante do Zapelli, que entrou bem, ele, o Canóbio e o Fernandinho. Mas após o gol, onde o torcedor queria que o time continuasse jogando, continuasse segurando a bola, cadenciando o jogo, não, deixou o Bragantino voltar para o jogo e saiu com a derrota. Então o empate estava rebaixando matematicamente o Bragantino. A vitória do Bragantino em cima do Atlético acabou complicando a vida do Atlético para a última rodada. Mas agora, o que esperar do Atlético nessa última rodada contra o Atlético Mineiro fora de casa? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os critérios de desempate, porque o Atlético vai ter que fazer as contas de qualquer jeito, vai ter que ficar de olho no jogo do Fluminense, no jogo do Bragantino e fazer a sua parte contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então vamos lá falar um pouco aí sobre o que o Atlético precisa para se livrar do rebaixamento. Vamos lá então, pessoal, para a tabela do campeonato aqui. Hoje o Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma já estão rebaixados. O Criciúma mesmo com 38 pontos, mesmo ganhando o Bragantino, ele chegaria a 41. Não bastaria, porque hoje o último time fora da zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense, já tem 42. Então esses três últimos aí que eu citei estão rebaixados. Aí a última vaga do rebaixamento ficaria entre Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Aí chega o ponto onde eu quero falar. O Bragantino joga contra o Criciúma já rebaixado, há uma possibilidade do Criciúma nem utilizar o time reserva, porque não tem necessidade, já está rebaixado, pode colocar jogadores aí da base aí, mas não há nada certo ainda. Então o Bragantino tem um jogo, teoricamente falando, tranquilo contra o Criciúma. O Fluminense pega o Palmeiras fora de casa, aí há um pouco de esperança para a torcida atleticana, porque o Fluminense pega o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras está brigando pelo título contra o Botafogo, então o Fluminense não terá um jogo fácil contra o Palmeiras. E o Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa lá em Minas. Então vamos lá, as projeções aqui, o que poderia acontecer. Vamos considerar que o Bragantino ganha do Criciúma. Dependendo do resultado aí, o Bragantino chegaria a 44 pontos. Chegando a 44 pontos, o Atlético Mineiro teria que ganhar do Atlético Paranaense para não ficar dependendo dos critérios de desempate. Porque se o Atlético Mineiro vem perder para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense chegaria a 45 pontos, se livraria, e o Atlético Mineiro, com a vitória do Bragantino, teria que disputar ali nos critérios de desempate. Hoje o Bragantino tem 9 vitórias. Se o Bragantino ganhar do Criciúma, chegaria a 10. E com a derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense, o número de vitórias do Atlético Mineiro também seria 10, que é o primeiro critério de desempate ali. Os dois ficariam com 10 vitórias. O segundo critério de desempate é o saldo de gols. Hoje o Atlético Mineiro tem um saldo de 8 negativo e o Bragantino tem um saldo de 8 negativo. Só que se o Atlético Mineiro perder para o Atlético Paranaense, saldo negativo subiria. Então, vamos dizer que o Atlético Paranaense fazeria 1-0, 2-0 no Galo, esse saldo negativo do Galo subiria para -10. E o Bragantino, com a vitória sobre o Criciúma, abaixaria o saldo negativo do Bragantino. Então, quem seria rebaixado seria o Atlético Mineiro, com a derrota para o Atlético Paranaense, com a vitória do Bragantino e se o Fluminense ganhar do Palmeiras. Então, aí entra o risco, entendeu? A complicação do jogo do Atlético Paranaense contra o Galo. O Galo vai vir para cima porque ele não vai querer depender desses critérios de desempate.
A única alegria, a esperança, melhor dizendo, que dá para a torcida atleticana é esse jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Vamos considerar aí que o Atlético Paranaense empata com o Atlético Mineiro, 0-0, 2-2, 1-1 ali, e o Fluminense perde para o Palmeiras. Então o Atlético Paranaense com o empate chegaria a 43 pontos e o Fluminense com a derrota ficaria com 43 pontos. Aí entraria os critérios de desempate entre Fluminense e Atlético Paranaense. O primeiro critério de desempate seria o número de vitória, que estaria igual ali, o Fluminense tem 11, o Atlético Paranaense tem 11. Aí entra a questão do saldo negativo. Hoje o Atlético Paranaense tem um saldo de 5 e o Fluminense tem um saldo de -7. Então, nesse caso, quem não seria rebaixado seria o Atlético Paranaense, porque vamos torcer aí que se ele empata ali com o Atlético Mineiro, vamos considerar que dê 0-0 esse jogo. E o Fluminense perde para o Palmeiras, dependendo de qual resultado, esse saldo negativo do Fluminense subiria. Então, quem seria rebaixado era o Fluminense. Então, as possibilidades aí do Atlético aí seria uma derrota do Fluminense para o Palmeiras, um empate contra o Atlético Mineiro ou até mesmo uma vitória. Sendo torcedor e fanático do Atlético mesmo, considerando aí todas as possibilidades, é um jogo difícil, pessoal, do Atlético Paranaense contra o Galo lá em Minas. O Atlético Mineiro vai vir com o time titular porque tem risco de rebaixamento e com certeza tornará um jogo difícil para o Atlético Paranaense. O Atlético pode ganhar? Pode sim. Eu confio, eu acredito que pode acontecer, mas é um jogo difícil. Então nós temos que torcer aí, infelizmente, aí, para o Palmeiras aí ganhar do Fluminense aí nesse jogo, aí, porque o Palmeiras depende de uma vitória para brigar contra o Botafogo pelo título. E vamos torcer aí que o Atlético Paranaense, pior das hipóteses, aí, sai com um empate contra o Galo. Porque considerar aí que o Bragantino perde, ou até mesmo empata aí com o Criciúma, é um jogo difícil do Bragantino perder ou até mesmo empatar. Ganhou do Atlético Paranaense aqui na Arena Baixada, que é um jogo mais difícil para ele, contra o Criciúma, que já está rebaixado, torna um jogo mais fácil. E pode acontecer uma derrota ou empate aí, vamos considerar isso, mas eu acredito que o Bragantino ganhe do Criciúma aí e o Atlético Paranaense vai depender aí do jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Então vamos torcer que o Fluminense perca esse jogo para o Palmeiras, aí o Atlético vem empatar com o Galo, aí nós matematicamente escaparia aí pelos critérios de desempate aí, porque o Palmeiras vai vir para cima do Fluminense e com certeza vai querer uma vitória. Mas essa seria, pessoal, as projeções aí. É claro que tudo pode acontecer aí, e não há uma possibilidade aí de combinação de resultado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para rebaixar o Fluminense, porque eu não acredito, porque há uma rivalidade entre Galo e Atlético Paranaense há muito tempo aí, então é difícil disso acontecer. Mas esse foi o vídeo de hoje aí, as projeções que podem acontecer, e vamos torcer aí para que o Fluminense perca para o Palmeiras e o Atlético venha trazer um empate aí contra o Galo aí para nós poder ficar tranquilo aí, permanecer na Série A no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Comenta aí o que você acha aí dessas análises aí que eu fiz aí, dessas projeções aí, desses critérios de desempate. Já deixa aquele like para nos ajudar no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.